Olá, eu sou Sara Kirchhoff. É um prazer estar aqui hoje apresentando esse bate-papo promovido pela Santiago Cotton com ninguém mais, ninguém menos do que o brasileiro indicado esse ano pela segunda vez ao Prêmio Nobel da Paz, Alysson Paulinelli, ministro da Agricultura do país na década de 70. Ministro, seja muito bem-vindo. Um prazer receber você aqui nesse espaço virtual. Olha, o prazer e a honra, garanto que são todos meus. Eu fico muito feliz de estar nesse grupo. É um grupo que a gente já conhece há tempo e que nos ajudou muito. Então, eu estou aqui não é só para apresentar, é para agradecer, principalmente, as gentilezas, as informações, o caminho junto que caminhamos quando era mais difícil e que agora resultou nisso que está aí. Vamos em frente. Maravilha, vamos em frente então, né? E representando aí a Santiago Cotton, a gente recebe Eduardo Santiago, sócio da corretora com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, mais de 75 anos de atuação na comercialização do algodão, corretora associada aí à Bolsa Brasileira de Mercadorias. Eduardo, seja muito bem-vindo, um prazer falar com você. O prazer é nosso, Sara. Obrigado por estar conosco aqui nessa honrosa ocasião, né? E ao ministro, eu não sei nem como agradecer, né? Imagina a agenda dele, que sempre lotada, e um homem do seu valor, esse ano de novo indicado ao Prêmio Nobel. Então, realmente, assim, é uma honra muito grande, né? E a Santiago já está no algodão há muitos anos, como a Sara falou, é mais de 75 anos, especificamente vendendo algodão. E dos anos, final da década de 90 para cá, 70, especialmente quando o ministro começou o trabalho dele no Cerrado, e nos anos 90, quando começou o plantio do algodão no centro-oeste brasileiro, essa cultura, essa brilhante, essa estupenda cultura, ela se aprimorou mais ainda, e o crescimento dela que a gente assistiu, dada ao grande trabalho, o grande desafio que o ministro resolveu encarar. Agora, para começar esse bate-papo, né, vamos resgatar memórias aqui, fazer uma pequena viagem pela história do agro nacional. Ministro Alysson, o senhor iniciou aí, como o Eduardo acabou de colocar, né, a abertura do Cerrado brasileiro, enquanto secretário de Agricultura de Minas Gerais, no início da década de 70, com o lançamento de alguns programas, em especial o Programa de Assentamento do Alto Paranaíba. Quando foi, então, convidado aí para assumir o Ministério da Agricultura lá em 1974, no governo Geisel. Então, conta para a gente como é que começou a abertura do Cerrado para a agropecuária, de onde que surgiu essa ideia? Conta para a gente. Olha, surgiu de uma necessidade fatídica. O Brasil estava numa situação de penúria. Era um país que tem dimensões continentais, tem uma possibilidade de recursos biológicos fabulosos, não tem terras fertilíssimas, mas são terras que você pode, pelo menos, reconquistar a sua fertilidade e produzir alguma coisa. Era essa tese que aqui havíamos levantado ainda na nossa universidade. Quando o professor Alfredo foi fazer seu curso de solos lá em North Carolina State, ele fez um primeiro trabalho sobre a viabilidade do Cerrado. O que foi mais impressionante nesse trabalho é que ele conseguiu levar, durante os 2 anos e meio que ele passou lá, mais de 360 amostras de solo das malas dele que não podiam ser levadas. E ele conseguiu levar todas sem nenhum problema. Ele deve ter sido muito convincente para poder fazer isso, mas fez. Esse trabalho é brilhante, nos dava o encorajamento para estudar isso melhor. E aqui, nós que estávamos aqui no Brasil discutindo esse problema, éramos, naquela época, muito atingidos pelas consequências de uma baixa atenção para o setor do abastecimento. O Brasil era importador de alimentos, nós importávamos entre a década de 60 e 70 mais de 1/3 do que consumíamos, e as condições ficaram horríveis, porque o mundo que dizia ter alimento suficiente, ao acabar a expansão viável das áreas temperadas, muito ricas, férteis, com especialmente a bacia central americana, onde estão os Estados Unidos e o México, desculpe, Estados Unidos, o México também era na época, mas depois vendeu.
Estados Unidos e o Canadá, o mundo ficou com pouca oferta. Eu confesso que, como agrônomo, muitas vezes falava isso. Ô, gente, nós precisamos ser espertos no mercado, porque o preço do alimento importado está mais barato e ele é melhor do que o nosso aqui. Que coisa, hein? Esse era um drama que nós tínhamos. Só que, quando chegou em 1978, os Estados Unidos da América do Norte provou amargamente que a tese de Malthus estava verdadeira, era verdadeira. Nesse ano, os Estados Unidos da América do Norte, o mesmo Estados Unidos que tinha tido, 23 anos antes, alimento suficiente para todo o povo aliado, sem precisar de jogar uma semente no solo sequer, vem a público dizer que tinha que suspender, ele chamou de embargo não político, as vendas dos produtos alimentares, porque naquela data, veja o que eu estou dizendo, 1978, naquela data, ele só tinha alimentos, eu estou trocando os 70 aí, é 68, 1978, ele só tinha alimentos para o seu povo durante 6 meses, segundo o presidente, se explicando em público, tempo suficiente para plantar e colher a nova safra. Se nós entregarmos o que vendemos, nós não vamos ter alimento para nós mesmos. Ora, essa foi uma bomba atômica numa guerra internacional. Isso sim foi bomba atômica. Essa foi. Aquela que ele soltou em Nagasaki e Hiroshima, as duas, para acabar logo com a guerra na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, mas foi demonstração de força. Esta tinha sido mais do que isso. Tinha sido, olha, estamos sem saída. Quem vai fazer essa produção? Veja bem, o Brasil estava numa situação muito difícil. Nós importávamos praticamente 90% a 100% de trigo todo ano. O trigo era mais barato comprado lá fora do que aqui. É um dos que a gente pensava. O leite é a mesma coisa. Nós comprávamos 50% do leite que consumíamos, normalmente no mercado, tanto europeu, depois da Segunda Guerra, quando se dividiram ali bem, e o americano. Era um leite produzido com alto subsídio, os países subsidiavam seus produtores, eles industrializavam aquele leite, faziam leite em pó, para ser vendido para a indústria alimentícia dos animais. Proteína nobre. Aí, quando houve esse fato, os Estados Unidos não tinha mais essa situação. E aqui no Brasil a situação era terrível, porque esse leite vinha para cá quase sempre com 4 a 5 anos de existência. Eles trocavam a sacaria e mandavam para cá como se fosse leite novo. Que coisa. Chegava aqui, ele era reidratado e se vendia ao consumidor brasileiro como leite novo. Era criminoso. Criminoso. A carne, nós importávamos tudo que tinha no Uruguai, na Argentina. E depois, na Austrália, quando ela fez aquele trabalho dela, de tropicalização dos seus pastos lá, e melhorou a sua pecuária e passou a ser a maior exportadora do mundo. Nós fomos o primeiro grande freguês dele. Nós importávamos feijão, arroz, milho. Ora, exportava arroz, milho e feijão. Não tinha uma direção única. Era o São Pedro que mandava, não havia um grande interesse, a renda da agricultura cada dia mais exprimida, o agricultor estava se conformando com aquilo. Era o que dava. Agora ele precisava de reagir, porque o Brasil também era um país tropical e, como todos os outros, ele dependia fundamentalmente da importação de alimentos. E era freguês no mercado. Quando surgiu neste 1978, o Brasil saiu prejudicado demais. Isso, a família média, que tinha sido atraída para os grandes centros,
para criar a chamada política industrial brasileira, ela foi desenvolvida, sim, a um custo altíssimo, comprando know-how e tecnologia que nós não tínhamos, pagando os melhores empregos aos bons funcionários que nós não tínhamos. E isso era uma indústria que não era capaz de competir com o produto de lá de fora, não. Nós tínhamos que enfrentar era aqui. Você não tinha outra saída a não ser acreditar que você, enquanto tivesse alimento para importar, estava salvo. A hora que não tivesse, você tinha que se virar. Foi aí que o Brasil realmente resolveu enfrentar o grave problema dele, porque uma segunda trombada que nós levamos nessas décadas 70 apareceu em 1973. Foi a OPEP. Os árabes foram insistentemente aconselhados a largar de brigar entre eles e integrar o seu sistema de mercado para vender bem o que era o ouro da época. O que era o ouro da época? Era o petróleo, era a energia, era tudo isso. Eram os elementos básicos que ele precisava para a agricultura, para todos, para a indústria, para tudo. Aí a coisa começou a complicar, porque o Brasil que comprava um barril de petróleo, hoje à tarde, no Porto de Santos, a $2,5 a $3, soltou seu OPEP hoje, na semana seguinte, ele era $11. E o Brasil não tinha petróleo suficiente. Nós tínhamos 20% só de autossuficiência. Era 80% do petróleo era comprado fora. Olha, isso era difícil para nós, porque se nós demonstrássemos ali que não éramos capazes de desenvolver programas para a produção de alimentos e de energia, o mundo iria acreditar no Brasil, nós estaríamos falidos. A nossa balança comercial, se você mostrasse o espelho da balança comercial brasileira, qualquer bom economista, ele falava, ó, vocês não vão ter moeda daqui a 3, 4 anos para comprar o que vocês precisam. Estão falidos. Era o Brasil falido. Ministro, daí veio a criação do Proálcool, né? Aí vieram todas aquelas estratégias para que o Brasil sobrevivesse. Alimento. Nós não temos no mundo, em lugar nenhum, alimento tropical competindo. É possível fazer isso aqui? Vamos tentar. Estudamos feito um louco. Tudo que havia sob o Cerrado, aqui em Sete Lagoas, no IPA, tinha um grupo muito bom. Lá em Campinas, no Instituto Agronômico, excelente. Aí, ministro, dentro dessa transformação aí do Brasil, né, que passou do importador para um grande exportador de alimentos, teve um nome muito especial aí no meio, que foi a Embrapa, né, que também é uma história que acaba É onde nós vamos chegar. Eu procurei feito um louco. Sabe onde eu encontrei muita coisa boa? São Paulo, em Matão, no IRI. O Rockefeller tinha uma fundação e ele investia em países pobres para que eles se aprendessem a produzir nas suas áreas. E ele tinha trazido uma equipe excelente para cá. E eu vi muita coisa, e fui para lá e passei, vamos chamar, antes de assumir o governo de Minas, eu passei lá avidamente procurando o que eu podia encontrar. Encontrei muita coisa boa, inclusive com o algodão. Foi onde eu encontrei os primeiros trabalhos. Do IAC? É isso, em 1970. Já fazendo as novas variedades e tal. Variedades, isso. Foi uma época que a gente estava entusiasmado, porque a solução era desenvolver conhecimento e saber competir. Nós tínhamos que fazer isso. E você tinha lá do outro lado os países temperados, que já vinham há mais de 10 mil anos sendo a fonte de abastecimento de toda a população. Só que
esses países temperados não fizeram muita conta certa, não. Quando o Malthus anunciou isso lá na Inglaterra, que a curva de crescimento da população é geométrica e a curva da oferta de alimentos é aritmética. Elas vão se cruzar e vocês vão passar fome. Ninguém acreditou, acharam que ele era um maluco. E ele depois comprovou que era verdade, porque em 1968, os Estados Unidos teve que fazer aquele embargo não político. Olha, é um drama, país dependente, sem solução tecnológica, sem infraestrutura, etc, etc. Você teria que sonhar malucamente e acertar no sonho. É jogar na cena todo dia. Só um homem da sua coragem. Só um homem da sua coragem. Agora, aventura você faz parcialmente. O que nós queríamos é que o Brasil entrasse num novo sistema de pesquisa, de ciência, de tecnologia, de informação, capaz de fazer mudanças ou criar condições para que a gente, de fato, transformasse os recursos naturais que Deus nos deu, e que são muito grandes, em riquezas palpáveis. Aí que está a chave. Deus deu ao mundo inteiro. Quando criou o mundo, você vê recursos em todos os países, etc, etc. Uns mais, outros menos. Uns recursos bem diferentes dos outros. Agora, a capacidade para desenvolver conhecimento está no homem. Não tem outro animal que faz isso. Se você é capaz de criar pelo seu conhecimento as inovações que nós precisamos para transformar coisa bruta em coisa palpável, em riqueza, você está ganhando. Foi o que nós tivemos que fazer com a agricultura. Esse cerrado, não, isso você não nem fala, esse rapaz é maluco, esse cerrado só dado é herdado. Não, senhor, o cerrado tem possibilidade, vamos estudar. Foi quando conheci o Dr. Rondon, ele me trouxe para Minas e eu pude montar aqui, junto com o Banco Central, junto com o governo do Dr. Rondon e todas as instituições que nos ajudaram, os primeiros lances da ocupação de uma agricultura tropical racionalizada. Começamos a botar gente a pesquisar como é que se modifica um solo, como é que se maneja, como é que se planta, como é que se colhe, etc, etc. Tudo isso precisava de ser melhorado. E tinha que ser num ritmo que não podia ser aquele que o governo nos apresentava 200 anos. O governo criou para o Brasil o DNPEA, Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária. Lá, um pesquisador gastava 6 meses para conseguir autorização para viajar, uma diária. Não ia funcionar, né? Não, recebia aquela diária, ia fazer a viagem e gastava mais 6 meses para demonstrar os gastos com o combustível, com o veículo, com o local onde você dormiu, onde você comeu, etc, etc, onde você trabalhou. Se você fizer uma pergunta, mas não, pesquisa depois, nós olhamos isso, que isso aqui que é importante. Eu tenho que comprovar que eu não sou ladrão. Quer dizer, está tudo errado, gente. Você tem que comprovar de que ele rouba e não que ele não é ladrão. Era ilógico isso. E nós tínhamos feito isso em Minas Gerais, criando aqui, quando o Dr. Rondon me pediu para recriar o Instituto Agronômico de Belo Horizonte, eu propus a ele criar uma nova instituição que desse resultados. Eu perguntei os resultados de lá, não tem. Então, vamos fazer, porque eles também estão aí numa burocracia sem fim, que não são capazes de fazer nada. Eles estão ansiosos por produzir ciência. Criamos o PIPAENG, Projeto Integrado de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais, com todas as instituições que foram chamadas a se integrar nesse projeto. E começamos a produzir realmente inovações no cerrado, no campo, na vertente, onde fosse.
Estudando caso a caso como adaptar o trato com a terra. E outra coisa, os cientistas que estavam em outros órgãos assustaram, porque pela primeira vez eles não pediam diário, o dinheiro chegava na conta deles. E eles tinham tudo para tocar para frente, e tocaram. Em 2 anos, nós iniciamos 352 projetos de pesquisa em minerais, sobre tudo que você precisava. Gado de leite, gado de corte, floresta, algodão, então era algodão triângulo, já tinha lá uma produção boa, etc. E nós queríamos melhorar aquilo além do Nordeste, que era o algodão com mocó. Criamos vários projetos nessa época. E começamos a fazer as informações surgirem. E como é que você pegava uma terra boa e já estava quase toda ocupada e usava? Mas o melhor mesmo foi quando você começou a descobrir que você era capaz de recuperar as terras degradadas. Esse foi o chamado fenômeno Cerrado. Maravilha. Ao verificar que ele tinha resposta aos conhecimentos que a ciência já dispunha, o manejo, o plantio, espaçamento, a variedade, etc., etc., imediatamente nós começamos a mudar os programas e botar o homem em condição de produzir em função da sua capacidade. E a coisa estourou. Em Minas Gerais, para começar o projeto em 1971, eu saí com um laço, laçando alguns amigos doidos, malucos, porque Cerrado não era crível. Cerrado era doidura do Paulinelli. Mas eles começaram. Uma meia dúzia lá no Pontal do Triângulo, uma meia dúzia no Alto Paranaíba, no Paracatu, Unaí, não chegavam mais de 20. Foram a laço. Entendi. Você precisa ver o que nós fazíamos. Eles tinham o sistema Abicar já pronto para dar assistência a eles. Direta, permanente. Assistência era de começar sua propriedade, como o Estado te dá lucro, não. Então, vamos tentar discutir junto. Pegava a família, ele, o técnico. Nós tínhamos uma base também de gente competente que trabalhava como consultores. Ministro, e onde que entra a Embrapa aí nessa história? Ela vai nascer agora mesmo. Está em gestação. E surgia exatamente agricultores com mais vontade. E a coisa foi assustadora, deixa eu confessar isso para vocês, porque isso começou em 1971. Sinceramente, eu devo ter feito umas 15 a 20 viagens para convencer esses 20 e poucos agricultores a fazer o Cerrado. O São Pedro nos ajudou muito, eu não posso reclamar dele. 71 foi um ano excelente. 72 ia começar, que todo mundo estava entusiasmado, como estamos agora. Agora chegou a nossa vez, né? E aconteceu o que nós esperávamos. Quando chegou mais ou menos em agosto, setembro, só na fila de pedidos da ACAR, que era a representante do Estado, nós tínhamos mais de 1.000 pedidos. E nós não tínhamos técnico para atender isso, porque nós estávamos atendendo individualmente, com toda a competência, um banco atrás, os seus economistas atrás, acompanhando aquilo diariamente. Olha, foi um projeto integrado, de fato. E aí as coisas começaram a aparecer. Porque deu certo. O processo indutor, você pode ter certeza, pela minha experiência em agronomia, já com 63 anos de profissão, é o melhor que você tem. Você quer convencer o seu vizinho? Leva ele no outro vizinho que está produzindo de forma diferente, inovadora e de convencimento, que ele vai adotar do mesmo jeito. Só se ele não tiver as condições. E as condições nós demos. A minha proposta que eu fiz aqui em Minas, quem primeiro vai ter que mudar é o governo. O crédito não pode ser para produtos, tem que ser para projetos. Não adianta financiar um trator, né? Financiar um trator se você não vai usá-lo convenientemente. Está errado. Foi difícil,
mas o Banco Central nos ajudou. Criamos aqui uma linha de crédito chamada PCRI, Programa de Crédito Rural Integrado, e começamos a financiar individualmente os produtores com equipes preparadas, devidamente, adredemente preparadas, para poder vencer a chamada Batalha do Cerrado. Em 2 anos, o Pipaengue era um sucesso. E o ministro Cirne Lima, que eu tenho uma admiração por ele, fabulosa, para mim é um dos grandes companheiros que nós já tivemos no Brasil. É um gaúcho bravo, competente, imaginou tudo isso que a gente tem aí, porque eu era um dos fãs dele, que não perdia uma vírgula do que ele falasse ou escrevesse. E eu cheguei muito próximo para a gente levar avante a ideia de mudar a pesquisa no Brasil. Era fundamental para um país como o Brasil. E ele topou. Tanto assim que, em 1972, ele veio a Minas fazer uma visita e o doutor Rondon Pacheco chamou todos os órgãos que trabalhavam em Minas Gerais para mostrar o que nós estávamos fazendo. E, quando chegou na pesquisa, o Cirne Lima assustou. O doutor Elvésio Batana Saturnino, que era o presidente, disse a ele: olha, nós temos do órgão antigo 25 agrônomos, do novo concurso nós temos mais uns 36, é o que nós temos aqui. Agora, nós temos pesquisadores, temos mais de 300. Mas como? Aí contamos que nós tínhamos dado autonomia a ela e, com o dinheiro, ela contratava e ajudava os outros órgãos, desde que eles se integrassem na pesquisa que nós estávamos pretendendo aqui. E isso funcionou muito bem. Os pesquisadores, mais do que ninguém, se integram para ter resultados bons, eles são cuidadosos, isso funciona como um relógio. E ele perguntou qual era o orçamento, o doutor Elvésio falou. Ele falou: escuta, e quantos pesquisadores vocês têm? Ah, são esses. Ele deu um tapa na mesa: doutor Rondon Pacheco, manda toda a sua equipe para Brasília este mês, era outubro de 72, porque nós vamos transformar o DNPEA num órgão autônomo como o seu. Não pode o Brasil esperar mais. Vocês deram demonstração de que nós temos que fazer também mudanças profundas, não é só no produtor, não. É no administrador, é naquele que vai produzir e todos que estão envolvidos, inclusive o governo, precisa mudar também. E isso deu certo, porque nós fizemos o Pipaengue aqui e as coisas funcionaram muito bem. Fomos para lá, já tinha sido aprovado no Congresso a lei da empresa pública. Nós aconselhamos fazer não autarquia, mas que era o Pipaengue, fazer uma empresa com autonomia, e a Embrapa foi criada nessa data. O Cirne, muito diligente, com 3 meses, no ano seguinte, em abril, ela estava já formada para atender ao Brasil. Só que, infelizmente, nós que éramos os maiores admiradores do Cirne, tivemos tivemos a tristeza de saber que ele pediu demissão porque brigou dentro do governo. Esse problema de recursos para a agricultura dá brigas mesmo. E ele acabou deixando o governo, e todos nós que tínhamos na imagem Embrapa a grande solução para o futuro da agricultura, ficamos todos mais do que decepcionados. Chega o Geisel, conhece Minas, vê alguma coisa que nós estávamos fazendo aqui e resolve me convidar para ser o ministro. Imediatamente, a primeira conversa que eu tive com ele: esse trabalho do Cirne não pode ser questionado como está aí, não. É a solução do Brasil. Nós vamos ter que abraçar isso e multiplicar isso pelo maior número possível. E ele viu o que era aquilo, concordou, e dali saiu a nova Embrapa. Quando eu entrei em março, eu já tinha todo o programa para a nova Embrapa.
autônoma, com suficiência tanto financeira como técnica, e que daria ao país as soluções que ele precisava. Ela exerceu aquele papel que nós tínhamos iniciado em Minas. Cada um participou com um pedacinho. Criou-se um modelo nacional, então, naquele momento, e, obviamente, pelo já dito pelo senhor... projeto integrado nacional, a mesma coisa que tínhamos feito em Minas. Olha, isso foi a grande salvação que o Brasil teve. Muito bom. Ministro, e isso aí, sem o apoio do governo, não teria acontecido. Não seria possível. Não seria. Agora, quero dizer, o governo foi muito aberto. Eu assustava toda a conversa que eu tinha com o presidente. Eu não conhecia o presidente. Ele tinha vindo a Minas e eu não tinha falado com ele. Ele me chamou para conversar no Rio. Foi muito interessante, porque não foi uma conversa, nós ficamos uma tarde inteira. E ele me perguntou tudo que ele queria saber, e até onde eu pude, eu respondi. Agora, deixando sempre claro que a viabilidade do Brasil sempre existia. Bastava ter coragem no governo para realizar o que fosse necessário. E uma das coragens é acreditar no seu pesquisador, no seu técnico, no seu profissional. Ele sabe conduzir as coisas. Vamos virar essa mesa aqui. E viramos a mesa. Foi, sem dúvida nenhuma, o período onde nós tivemos melhores oportunidades de aproveitar todo o potencial científico e inteligência que nós tínhamos no Brasil. Isso foi feito com maior rigor e maior critério. Eu tive autorização para, no primeiro ano, contratar 1.000 profissionais. Que coisa, hein? Eu tinha tentado contratar 72 funcionários. Lá foi 1.000. Olha, eu fiquei desesperado e quase que tive que jogar o boné na mesa e ir embora. Porque só apareceram desses 1.000 52 profissionais com pós-graduação para atender a Embrapa. Eu não tenho 50 que vai vir do DNPEA, mais 50 aqui, 100 pesquisadores. Com um país desse tamanho, passando fome, precisando de criar nova tecnologia, eu não vou entrar nessa fria, eu tenho que arrumar outra solução. Me lembrei outra vez de Minas. Não, mas eu não posso deixar que as universidades não participem disso, que os estados não participam disso. Aí eu chamei, foi todo mundo. Houve uma verdadeira evolução no pensamento dos governadores de que ciência e tecnologia era fundamental para o desenvolvimento e que a agricultura, se não passasse por isso, ela não seria desenvolvida. E nós que tínhamos só 9 instituições estaduais, criaram-se mais 8, fomos para 17 instituições estaduais. E a Embrapa custeava todas elas. Parte do grande custeio era feito pela Embrapa para que esses órgãos se integrassem ao programa da Embrapa e nós fizéssemos uma coisa única. Nós dessemos respostas únicas, capazes de motivar e fazer o agricultor brasileiro mudar o seu trajeto. Produzir com produtividade, competitividade e capacidade de mercado. Foi o que fizemos. E o resultado está aí, né? A Embrapa iniciou dentro de um novo modelo, foi feliz porque nós conseguimos fazer, naquela época, quando eu vi essa escassez de gente já preparada, eu consegui uma bolsa internacional que me permitiram contratar 1.530 técnicos da Embrapa, das estaduais, da iniciativa privada e das universidades. E botamos todos juntos, trabalhando junto, integrado. Você teve competência para juntar um engenheiro que sempre se degladiou e botou trabalhando junto para ter resultados imediatos. Como resolver o problema de transformação física do cerrado, que é péssima? Como resolver o problema de transformação química de um solo de cerrado que está degradado, que não tem mais, foi lixiviado, a erosão levou,
a enchente. Você tem que ter solução para isso. E a solução vai sair da cabeça desses homens. Ela vai passar por um sistema de assistência técnica que vai lhe dar todas as condições para que você não erre nesse projeto, para que você utilize o novo conhecimento com os insumos que você vai receber. E você recebeu o recurso para comprar e pagar os insumos mais baratos. Tudo isso foi previamente calculado. Nós sabemos que para o Brasil ter autossuficiência, ainda na década de 70, nós tínhamos que plantar mais 3 milhões de hectares de áreas que nós não tínhamos. E o Cerrado foi programado no Brasil em 1974 para se abrir 3 milhões de hectares. E abrimos 3 milhões. E produzimos 3 milhões. E começamos a demonstrar que o Cerrado era terra altamente recuperável e produtiva. E o homem mostrou que a agricultura no Brasil seria séria, porque nós não íamos partir daqui destruindo os recursos naturais como querem eles que o mundo imagine de nós, mas sim recuperando as áreas degradadas que o mundo tinha rejeitado. Muito bem. Muito, grande desafio. Eles vão ter que pagar essa fatura nossa. E hoje eles já reconhecem que o Brasil conseguiu fazer uma agricultura altamente sustentável, tropical, competitiva, e que está dando ao mundo a garantia de segurança alimentar, que o mundo está aí apavorado. Os organismos internacionais, todos apavorados. Cada dia soltam uma nota nova. 10 bilhões de habitantes em 2050. Vocês vão ver o que é 10 bilhões, com muito maior poder aquisitivo e renda que eles vão ter, porque estão tendo os países populosos que estão crescendo. Ô, gente, a coisa saiu, foi por aí, e não pode voltar. Nós agora não podemos regredir. Falando um pouquinho do algodão agora, né, que o ministro comentou aí, citou na fala dele, desse crescimento também que o algodão teve, ao mesmo tempo, né, Eduardo, que a história do ministro, ela se entrelaça com essa transformação do agro brasileiro, com a Embrapa, né, o nascimento da Embrapa, a história da Santiago, ela acaba se cruzando muito com a história do avanço do algodão no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também, para a gente bater essa bola aí. Sem dúvida, Sara. Eu quero só completar, porque o Santiago indiretamente participou muito. Quando eu falei para vocês que a grande sorte da Embrapa foi ela reconhecer a incapacidade dela de realizar uma tarefa que ela tinha de realizar de qualquer forma, senão o Brasil quebraria. Quando ela começou a ver que as dificuldades eram grandes, porque nós não tínhamos gente suficiente, recursos financeiros, etc., etc., nós começamos a mudar o eixo. Recursos financeiros vocês têm. A Embrapa recebeu dinheiro para se transformar num grande órgão internacional. Segunda coisa, vocês vão ter todos os melhores competentes cabeças que nós tivemos no Brasil à disposição de vocês. Contratado por vocês ou por quem quer que seja. Mas vocês vão ter autonomia para isso. E foi assim que nós levamos das nossas universidades mais de 200, 300 professores, ou então doutores recém-formados, altamente competentes, que entraram no circuito Embrapa para ajudá-la a cumprir aquela missão. Também os estados, foi uma sorte nossa. Os governadores compreenderam e investiram. A metade do investimento foi o governo do estado que fez. O federal foi a metade. E nós conseguimos fazer funcionar as estaduais, que estavam todas em péssimas condições, jogadas fora, sem estímulo, etc., etc. Agora, acertou a Embrapa, e aí o Santiago é a grande testemunha, quando chamou a iniciativa privada. Vocês não ficaram de fora. Vocês eram iniciantes. A iniciativa privada estava na época da pedra lascada na agricultura. Mas recebeu da Embrapa e de toda
o organismo integrado de pesquisa, o apoio que vocês precisavam para qualquer área, seja manejo de solo, de planta, de animais, seja o que vocês precisavam, a Embrapa estava sempre com grupos avançados para dar a vocês e permitir que vocês se integrassem no sistema e conhecer melhor isso. E a coisa começou a dar resultado. Hoje, eu já saí do governo há tanto tempo. Veja as besteiras que o governo faz. Um Brasil que conseguiu, em 15 anos, uma dívida pública de 5,7 trilhões de reais. Será que nós estamos pensando que está tudo resolvido? É que nós vamos arrumar dinheiro para essa segunda etapa agora da biologia, para que nós aproveitemos melhor as nossas condições biológicas, que são as melhores do mundo. Gente, nós temos que estar atentos e juntos nós precisamos manter esta integração com as responsabilidades que todos nós tínhamos. O Brasil precisa de ser salvo por este projeto que está aqui. E todos vão colaborar. E todos colaboraram e tudo deu certo. E o Brasil hoje é o maior exportador de grãos que o mundo tem. Eu me orgulho muito disso, sim. Tem que se orgulhar. Em base de todas as discussões, foram vocês que me empurraram. Vocês não me deixavam quieto, não. Sim. As primeiras grandes genéticas, eu fui pessoalmente trazer para cá e vocês negociaram e compraram. Eu digo, ministro, que o produtor brasileiro é extremamente corajoso. E naquela ocasião que o senhor foi para o Cerrado, um grande número de produtores deu as mãos a essa iniciativa do governo e foi junto, desbravando o sertão. Esses produtores que a gente trabalha com eles, que plantam algodão, muitos deles que hoje estão com um patrimônio muito bom e merecidamente muito grande, eles dormiram debaixo de lona, a mulher cozinhando e o cara dirigindo trator. É verdade. Então, foi um desafio que o governo tinha que enfrentar, chamou os técnicos que tinham, dos quais o senhor liderou, para poder ver o que fazer. Foi estendido a iniciativa privada, como o senhor está falando, e a iniciativa privada acreditou e foi junto, né? Então, a gente olha aqui, por exemplo, do caso específico do algodão. Na década de 90, nós tínhamos em torno de 750 mil hectares de algodão plantado com a produção de 500 mil toneladas. Então, hoje, quer dizer, às custas de tecnologia, desenvolvimento de novas variedades, de trato da terra bem feito, etc., nós já estamos em torno de 1.600.000 hectares com a produção de 3 milhões de toneladas. Então, realmente foi um salto enorme, né? E realmente, assim, como é que o senhor, naquele momento, eu estou me referindo agora ao algodão, que é o nosso foco aqui da Santiago. Como é que o senhor imaginava que ia ser tão bem aceito assim como foi para a soja, para o milho? O algodão teria um desenvolvimento tão grande no Cerrado como foram as outras culturas? Olha, eu sempre acreditei que o que mantém, estimula e cria condições para o agricultor ser cada dia melhor é a renda dele. Queria agradecer imensamente ao ministro Alisson Paulinelli a oportunidade que nos deu de ter esse papo maravilhoso com ele, um momento de conhecimento e de história, né, que ele nos contou como foi o desenvolvimento do agronegócio no centro-oeste brasileiro. O ministro, como sempre, é um professor, um homem de uma cultura incalculável, né, e profundo conhecedor do agro e tem sempre muito a nos ensinar. Agradecer também a jornalista Sara Kirchhoff, que conduziu todo esse bate-papo conosco e nos ajudou nesse momento de enriquecimento de cultura. E, por fim, agradecer a todos que estão conosco nessa jornada do agronegócio já há muitos anos, né? No caso da Santiago, em 77 anos já trabalhando especificamente no caso do algodão. Vamos
tocar em frente e realizar os desafios que estão por vir ainda. Não é isso? Grande abraço a todos.